Confesso que estou um pouco apreensivo e um pouco enfermo. Minha família e eu temos sido alvos, de algumas dificuldades aí no início do ano. Creio que alguns irmãos também têm passado algumas dificuldades, mas eu quero dizer para você nessa noite que há esperança, e a nossa esperança está em Cristo. Amém? Convido a você a abrir a sua Bíblia no livro de João, capítulo 1. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 5. João capítulo 1, verso do 1 ao 5. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Amém? Você que ficou de pé, pode sentar, fique à vontade. Confesso aos irmãos que eu pretendo ser bem breve, já que hoje é culto de oração, e eu creio que a maior parte do tempo nós devemos dedicar à oração. Amém? Então, esse texto que nós acabamos de ler, ele vem a explicar, ou a demonstrar, ou a esclarecer algo que na época em que Jesus veio ao mundo, Jesus nasceu, cumpriu o seu propósito aqui na terra, morreu por nossos pecados, ressuscitou, foi para o céu, e toda essa obra que aconteceu na vida de Jesus, os seus feitos, mesmo assim, toda aquela região tinha muita gente que não acreditava que Jesus era o Cristo. Eles ficavam escandalizados quando Jesus dizia: eu e o Pai somos um, somos a mesma pessoa. E acontecia um escândalo a ponto de querer até matarem a Jesus, porque não acreditavam. E João, ele escreve para esclarecer algo para aquelas pessoas, e eu creio também para nós, que ele vai começar o versículo 1 esclarecendo que no princípio era o Verbo. Uma passagem bíblica que começa com esse princípio é Gênesis 1. O que nós conhecemos como princípio da vida é a criação. No princípio criou Deus os céus e a terra. Mas João está querendo mostrar para nós, no princípio, antes da criação do mundo, era o Verbo. E esse Verbo estava com Deus. E esse Verbo era o próprio Deus. Esse versículo não deixa claro. Mas se você tiver com a sua Bíblia aberta, vá lá no verso 14, ele vai dizer assim, e o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então esse texto, ele está apresentando a Jesus, não como sendo uma criatura, mas como sendo o próprio Deus, como sendo o Verbo de Deus, como sendo a palavra viva de Deus. Então, esse versículo, ele está querendo mostrar isso para a gente. Apesar de todas as pessoas não acreditarem, ou talvez muitas, alguns acreditaram, mas João mostra isso para a gente. E hoje, quando nós lemos a Bíblia, nós conseguimos criticar Adão,
Nós conseguimos criticar Sansão, nós conseguimos criticar Judas. Como é que pode eles fazerem dessa forma? Sendo instrumentos de Deus, fizeram tal coisa. Mas o que acontece é que hoje nós fazemos a mesma coisa. Hoje nós temos o Verbo de Deus presente no nosso meio. E nós fazemos a mesma coisa. Nós desprezamos a Deus. Nós não o adoramos como Ele merece. Ou como Ele precisa ser exaltado. Amém? No verso 2, ele vai justificar o que ele já estava falando no primeiro. Ele vai dizer, olha, ele estava no princípio com Deus. E eu creio que esse princípio ele já está falando da criação. No princípio ele estava fazendo o quê? Ele estava criando. E você sabe que o verbo, quem não faltou às aulas de português, o verbo é uma palavra que vai trazer uma ação. Por exemplo, jogar, plantar, bater, correr, chorar. Então, essa palavra, esse verbo, é o verbo de Deus que ele quer mostrar aqui pra gente, que ele estava lá no princípio da criação. É ele que vai dizer, olha, haja luz. E a Bíblia diz que houve luz. Ele vai dizer que faça separação entre as águas, ele vai criar todos os animais, ele cria todos os seres vivos, ele cria o homem e a mulher. E como é que a gente sabe disso? Que era ele que estava fazendo essas coisas. O verso 3 ele vai explicar. Ele vai dizer, ó, todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Então aqui prova que Jesus participou ativamente da criação. Ao contrário de que nós somos ensinados na escola sobre a teoria da evolução, os evolucionistas, né, eles defendem que houve uma explosão, o Big Bang, e os animais foram evoluindo e chegou no macaco e chegou até nós. Nós, cristãos, acreditamos que todas as coisas foram feitas por Ele. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. E a semana passada eu estava explicando isso para meu filho, Esaú. Não, pai, mas não foi assim. A professora disse que a gente nasceu do macaco. Mas eu faço questão de esclarecer isso para ele. Por quê? Porque isso é apenas uma teoria. É alguém que criou, que idealizou e que tenta propagar também com um dos objetivos de tirar a glória de Deus como um Deus criador e fundador de todas as coisas. Amém? Todas as coisas foram feitas por Ele. Nunca esqueça disso. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. Nós estamos aqui, respirando. Vocês estão me ouvindo. Aqueles que não estiverem dormindo. Seu coração está batendo. É algo que até a medicina não consegue explicar a totalidade do corpo humano. Como é que ele funciona. Tem algumas áreas do corpo humano que a medicina ainda não consegue descrever. Mas isso só existe por causa de Deus. Só existe por causa de Jesus. Então, tem até pessoas que acreditam, não, eu não acredito nessas coisas da Bíblia, mas eu sei que existe um poder superior, existe uma força, um campo magnético. Mas eu digo, alguém falou isso para mim, eu disse, eu sei, existe um ser superior, e esse ser superior se chama Jesus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Isso nós devemos propagar. Devemos propagar e defender o Evangelho. Ao contrário de que as informações que nós temos sobre o Evangelho, um Evangelho que vai falar sobre a prosperidade, um Evangelho que vai falar sobre as bênçãos, tudo isso é verdade. O Evangelho é bênção. Nós lemos aqui no verso 14 que Jesus veio cheio de graça. Graça
é algo bondoso, é algo que nós merecemos, são presentes, são bênçãos. Graças a Deus que Ele não veio com a justiça, senão nós estávamos todos ferrados. Graças a Deus que Ele veio cheio de graça. Ele veio para nos libertar do pecado, da condenação e do juízo. E no verso 4, ele vai falar, ó, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Então, não é à toa que no verso 14 de João, no capítulo 14, verso 6, ele vai dizer, e eu creio, eu não sei vocês, que Ele é a verdade. Como quem conhece esse versículo? Ele é o caminho, a verdade e a vida. Nele estava a vida. Aí a vida era a luz dos homens. Só tem um que pode dar vida. Só Ele. Só Jesus pode dar vida. Nenhuma explosão pode fazer isso. Pode criar a dinamite que for aí, não vai nascer ninguém. Só vai morrer. Só vai destruir. No verso 5, ele vai dizer o seguinte, olha. E a luz resplandece nas trevas. Essa primeira parte do verso 1, ele vai dizer o seguinte, olha. No princípio da criação, existia trevas. E quando ele disse, olha, haja luz, só a sua palavra fez com que houvesse luz. As trevas jamais vai vencer a luz. E na parte B do versículo ele vai dizer, ó, e as trevas não compreenderam. As trevas não compreenderam pelo seguinte fato. Como eu falei, o evangelho é bonito ser evangélico. Você vem para a igreja todo bonito, cheiroso, cabelinho penteado. Às vezes a gente vem de paletó, gravata. É lindo, é até chique. É bonito a pessoa dizer, eu sou evangélico. Ixi, evangélico? Massa. Só que as pessoas começaram a desacreditar de Jesus. Ou começaram a se escandalizar com Ele. Quando Ele começou a jogar duro. Quando Ele começou a dizer as verdades. Quando Ele começou a dizer, olha, o reino dos céus, Ele é assim. Ele começou a explicar. E Ele começou a falar na lata das pessoas, cara a cara. Dizer o seguinte, quer me seguir? Quer entrar no reino dos céus? Negue-se a si mesmo. Negue as suas vontades. Tome a sua cruz. Bota ela nas costas. E depois me sigam. Essa parte aí do evangelho é dura. E você ouvindo isso, que nem Nicodemos. E interessante que Jesus, ele não arrodeou, ele não alisou, não passou a mão na cabeça para depois dizer a verdade. Ele disse logo de cara, Nicodemos, você tem que nascer de novo. Não tem outro jeito. Quer entrar no reino dos céus? Tem que nascer de novo. Ou seja, Jesus não pegou leve não. Você poderia até dizer, mas Jesus era muito duro. Porque o evangelho é duro. O evangelho, ele é duro. Ele vem a confrontar a minha vontade. Ele vem a confrontar. Quando o jovem rico tem um encontro com Jesus, ele diz, quer me seguir? Conhece toda a lei? Conhece tudo os profetas? Vende tudo que tens e dá aos pobres. E depois, me siga. Quem é o milionário que quer ouvir isso? Isso é duro, irmão. Isso é duro de ouvir. Outra palavra que Jesus disse, outra frase, que é um versículo bíblico. Ele disse a uma pessoa que disse, não, Senhor, deixa primeiro eu sepultar os meus pais. Ele disse, deixe os mortos sepultar os mortos.
Ele diz para os discípulos: solte as suas redes, larguem as suas redes e me sigam. É uma palavra, irmão, que eu estava meditando e pensando, que autoridade Jesus falar para uma pessoa: ei, tu está fazendo o que aí? Estava pescando? Vem para cá que eu vou te fazer pescador de homens. Vem para cá, vem me seguir. Eu vou te fazer. E as pessoas largar aquelas redes ali, deixar tudo que está fazendo e seguir a Jesus. É algo muito duro. É algo muito sério, porque significa a gente renunciar à nossa vontade. E, para mim, isso vai me apertando, vai me sufocando. Porque quando eu me deparo em uma situação em que eu tenho que abrir mão da minha vontade, abrir mão dos meus desejos, das minhas prioridades, eu escuto uma voz falando: e aí, Valci? Você quer continuar me seguindo? Ou você quer voltar a jogar as redes? É uma escolha, irmão. E essa escolha, ela não é fácil. Muitas pessoas tentam, vêm para a igreja, se convertem, passa um tempo, volta, sente saudade das redes. Sente saudade de fazer as suas vontades. Sente saudade de buscar o prazer, de buscar a alegria, o desejo de estar se divertindo. Ah, vou curtir minha vida quando eu estiver mais velhinho. E muitos deles saem da igreja, mas alguns ficam. E esses que ficam, irmãos, a gente tem que tomar uma decisão. Você que está aqui nessa noite, que decidiu ficar com a parte dura do Evangelho, que é de buscar fazer a vontade de Deus. Hoje é culto de oração. Na oração é uma conversa entre você e Deus. A gente pede, agradece, louva, faz o que você quiser. Mas nessa noite eu queria incentivar você a conversar com o Senhor. A conversar mesmo, a ter um diálogo, né? Dizer: Senhor, me dá isso, me dá aquilo. Senhor, eu preciso de Ti. Eu não quero viver as minhas prioridades. Eu não quero viver as minhas paixões. Eu quero desafiar você. Eu quero incentivar. Aqui na igreja nós temos o costume de apagar as luzes na hora da oração. Isso vai ajudar mais ainda. Você ficar à vontade com o Senhor. E diga: Senhor, eu não quero saber da minha vontade. E começa a exaltar Ele. E quando você estiver exaltando a Ele, Ele vai se agradar. E quando Ele se agradar, Ele vai dizer: opa, vai ser diferente. Daqui para frente, vai ser diferente. Aleluia! Então, eu quero desafiar você a, durante o período da oração nessa noite, a ter uma conversa. A ter uma conversa séria com Deus. Abrindo mão das suas prioridades, das suas vontades. Sabendo e crendo que Ele está aqui. Mas você pode dizer: mas Valci, eu estou acostumado, eu tenho alguns vícios. Eu estou viciado em coisas que desagradam a Deus. Olha, Jesus disse o seguinte: da mesma fonte não pode jorrar água doce e água amarga. Ou vai jorrar água doce, ou vai ser amarga. Não pode jorrar dois tipos de água. Mas Valci, eu ainda estou preso, eu sou viciado em jogo. Eu estou viciado na pornografia. Eu não sei o que é que você está viciado, o que é que te prende. Mas você que decidiu ficar no Evangelho, seguir a Cristo, você precisa lembrar de uma coisa: o mesmo Jesus que criou todas as coisas, que ressuscitou enfermos, que ressuscitou mortos, que curou enfermos, que fez milagres e maravilhas e faz. O mesmo Jesus que diz: olha, deixa as suas vontades. É o mesmo Jesus que pode te libertar.
daquilo que te prende de seguir a Cristo, verdadeiramente. E eu quero já convidar o pessoal do louvor. Nós vamos estar dando início ao período de oração. E reforço mais uma vez o incentivo, o meu incentivo, para durante a oração, você buscar a face do Senhor. Temos vivido, irmãos, dias difíceis, mas como eu falei no começo, há esperança. E a nossa esperança está em Cristo, está em Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque um dia, Ele de braços abertos, Ele disse: está consumado. Aleluia. Amém? Curve sua cabeça.